Vou começar este vídeo falando de algo que eu esqueci de falar no último episódio. Muitos de vocês devem estar familiarizados com microfones USB. Afinal, se você pode espetar o seu microfone direto no computador, por que compraria um microfone que requer um cabo específico ainda por cima, mais um equipamento como um mixer ou uma interface de áudio? Bom, ao fim e ao cabo, a decisão de que equipamento você comprar para fazer o seu podcast é sua. Eu, particularmente, não gosto de microfones USB pelo simples fato de que eles precisam ser muito caros para se equivalerem à qualidade de microfone tradicional. Eu já usei microfones USB excelentes e meu sonho de consumo é o Quadcast da HyperX. Ele custa R$1.000. E a qualidade dele? Bom, você consegue um microfone de R$150 com a mesma qualidade do HyperX. Então é por isso que eu não recomendo microfones USB para podcasting. Eles são muito mais caros do que o equivalente que requer uma interface de áudio ou um mixer. Se você prefere um microfone USB, já tem um ou tem um orçamento para comprar um que seja bom, vá em frente, grava seu podcast com a melhor qualidade possível. O único motivo de eu não ter microfones USB é porque para chegar à qualidade que eu quero, eu tenho que gastar 10 vezes mais do que eu gastaria com um microfone XLR. Só isso. Agora vamos falar de como conectar o seu microfone ao seu computador. Afinal, é no computador que você vai editar o seu áudio. A solução mais comum é o uso de um mixer ou mesa de som. Mixer e mesa de som são os dois nomes equivalentes. No Brasil a gente chama mesa de som e na internet você vai encontrar como mixer. Esta aqui é uma mesa de som pequena da Alesis. E é uma das marcas que eu recomendo. Eu depois vou recomendar outras marcas. Você vai notar que esse mixer tem duas entradas XLR e mais duas entradas de 1/4 de polegada. Isso é bem comum. Por isso o nome deste mixer é Multimix 4. Porque tem 4 entradas. As empresas que fazem mixers geralmente contam todas as entradas, não só as duas entradas de microfone e condensador. O mixer da Mac Mix 8, por exemplo, chama-se Mix 8 porque tem 8 entradas. 2 XLR e o restante de 1/4 de polegada. Se você tiver um microfone dinâmico, você pode usar o cabo que veio com ele, que é um cabo de um lado XLR e do outro lado 1/4 de polegada, e espetar em qualquer dessas entradas. Mixers geralmente têm mais funções na primeira ou nas duas primeiras entradas. Esse aqui, por exemplo, tem uma opção de GTR/Line. É para você usar linha, você está desativado, é para você usar como microfone. E GTR é literalmente guitar, é para você espetar um instrumento musical aqui. Geralmente o instrumento musical vai ser de 1/4 de polegada. Então, se você tem um microfone aqui, você deixa desligado, se você colocou um instrumento, você aperta. Isso porque o sinal, digamos assim, a intensidade do sinal que vem de um microfone para o mixer ou que vem de um instrumento musical é bem diferente. Então você usa isso aqui para você não ter um problema no áudio. É como se fosse uma outra conexão, só que é só um botão. Este mixer aqui também, ele tem um botão que é HPF, que quer dizer High Pass Filter. A maior parte dos mixers tem isso e eles às vezes chamam de Low Cut e às vezes chamam de High Pass Filter, que é literalmente para ele ignorar frequências muito baixas. Às vezes você vai perceber que o seu microfone está capturando aquelas frequências com menos de 100 Hz que eu falei da outra vez. Está capturando o barulho, sei lá, tem trânsito lá fora pela janela, ou dá para ouvir o som da sua geladeira ou do seu ventilador. Então você ativa aquilo e ele corta a frequência, High Pass Filter, porque é um filtro de passe alto. E algumas empresas chamam de low cut, que corta as frequências baixas. É muito útil para você ter um som mais limpo. Outras coisas que esse mixer tem, que ele é bem básico, e eu acho que é por isso que ele é um bom exemplo de tudo que um mixer tem, porque a maior parte dos mixers que eu vou recomendar depois tem mais funções aqui. Em primeiro lugar, você tem essa entrada aqui, ganho, esse knobzinho aqui de ganho. Isso é a intensidade do sinal que você vai receber. Geralmente você vai ter o ganho no mínimo assim, então você espeta seu microfone e vai gravando devagar, vai fazendo o teste e vai subindo o ganho até dar o tanto que você acha que está o volume suficiente do microfone. Porque você não pode também gravar e o áudio ficar pegando no máximo, acho que a expressão é espocando, não tenho certeza. O áudio fica parecendo um áudio chiado. Então, você vai regular isso aqui até dar a quantidade de volume que você quer receber lá no seu computador. No seu computador você vai usar um DAW.
ou DAW, que é Digital Audio Workstation. É um programa que você captura o áudio e edita o áudio. É simplesmente isso. E aí você vai regulando lá, se você grava um exemplo, você vai regulando até você achar o tanto que você quiser. Eu tenho microfones que eu preciso da metade do ganho e tem microfones que eu preciso de 3/4 do ganho. Depende muito do seu microfone. Outras coisas muito legais que um mixer tem, que uma interface de áudio não tem. Primeiro, a equalização. Esse aqui só tem 2. Esse aqui tem high e low. Você regula isso aqui para você ajustar a voz como você prefere. Você tira um pouco as frequências altas, coloca um pouco as frequências baixas. A maior parte dos mixers tem medium também. Tem high, médio, tem alto, médio e baixo. Essa aqui tem alto e baixo só. Aqui tem pan. Pan é a panorâmica. Você pode virar, fazer com que o seu microfone mande todo o sinal para a esquerda, ou mande todo o sinal para a direita, ou equilibrado no meio. E esse aqui é o nível, é o volume, praticamente, que você recebe, além do ganho, você também regula o volume. E esse botão de clipe aqui é muito importante, porque se você estiver gravando e ele está acendendo, diminui um pouco o volume, diminui um pouco o ganho, para você não ter o áudio espocado, para o seu áudio não ter problema. A conexão 2 também tem igualzinho aqui. E as conexões 3 e 4, ele só tem o nível e o balanço. Porque você pode jogar assim, você vai ter a conexão da linha 3, pegando o canal esquerdo, e aqui a conexão da linha 4. E aqui, esse aqui é o volume principal do mixer. Se você coloca espeta um fone de ouvido aqui, você vai regular o volume total. E aqui também tem um segundo volume só para o microfone. Alguns mixers não têm os dois separados, esse aqui tem. E esse aqui, main level, é o seu principal uso do mixer. Quando você usar ele, você quer que quando você fale ou capture o áudio, o LEDzinho acenda até no máximo amarelo. E você não quer que ele fique muito baixo, fique só acendendo em menos 24 decibéis ou menos 12, mas você não quer que ele fique clipando, porque clipar é isso, é o seu som chegar na barreira máxima que ele dá conta e começar a espocar, começar a dar problema. Então você vai deixar o microfone, o mixer, de modo que ao falar, ao capturar o áudio, ele acenda até o amarelo. É importante que você não passe do amarelo, porque às vezes você vai capturar um áudio mais alto, você vai capturar uma risada muito alta, ou alguém vai falar uma coisa mais alta, e aí, pelo menos, ele tem uma margem ainda. Este mixer aqui é muito bom porque ele tem 5 pares de LEDs. Alguns têm menos e alguns têm mais. Quanto mais é melhor. Eu detesto aqueles que só tem 2. Tem o vermelho, tem o verde e o vermelho, sabe? Porque você não tem noção do que você está capturando. Esse aqui é bem melhor nesse sentido. Esse mixer aqui, como todos os mixers, também tem 2 saídas. Tá vendo? Main out, esquerda e direita. São 2 saídas de áudio que você pode usar para mandar o áudio para uma caixa de som. Eu raramente não uso porque eu uso fone de ouvido, mas você pode jogar isso para caixas de som, por exemplo, ou até para outro mixer. Agora, a coisa mais legal deste mixer é que ele é USB, 4-channel USB mixer. Tá vendo? Isso significa que este mixer é ao mesmo tempo uma mesa de som e uma interface de áudio, porque você pode usar o cabo USB e conectar direto no computador e já capturar o áudio lá. A maior parte dos mixers e os mixers mais baratos, eles têm uma versão que não tem USB. E você tem as saídas de áudio aqui atrás, assim, geralmente XLR, ou nesse caso, seria essas duas aqui de quarto polegada. Que aí sim você manda esse áudio para uma interface de áudio. Tem vários tipos de interface de áudio, e aí sim essa interface de áudio, que é USB, joga o áudio digital para o seu computador. Esse aqui eu paguei eu não paguei caro nele porque eu comprei usado, mas você pode comprar ele sem ser USB. Isso é importante, você vê se compensa você comprar um mixer que não é USB e uma interface de áudio, ou um mixer que é USB. O mixer tem uma vantagem que também pode ser um pouco de exagero. São todas aquelas configurações lá. Deixa eu te mostrar o mixer que eu tenho lá no outro cômodo, por exemplo. Olha o tanto de coisa que ele tem, tanta regulagem. Às vezes você não precisa disso, porque mixers são feitos para você lidar com música em geral. Se você vai se limitar apenas a gravar podcast, talvez um mixer seja muita coisa. Eu tenho esse mixer aqui enorme e eu uso, sei lá, 20% da capacidade dele. Então, para isso, talvez você prefira usar uma interface de áudio.
Existem dois tipos de interface de áudio. Existe uma que é para ficar entre o mixer e o computador, porque ela só tem entrada XLR. XLR não, desculpa, entrada RCA. A Behringer, por exemplo, tem 3 caixinhas, que é o U-Control, tem o CA200, o CA202 e o CA222. Cada um deles é um pouquinho diferente do outro, mas eles funcionam exatamente iguais. Acho que é porque um tem uma entrada de fone de ouvido, a outra não tem. Então eles têm 2 entradas RCA, 2 entradas e 2 saídas RCA e o cabo USB, que aí ele vai converter de analógico para digital para o seu computador. Eu já achei para comprar usado por R$50, mas não é muito comum. Geralmente essas caixinhas custam R$150, R$130, por aí. E a outra opção é uma interface de áudio que permite que você espete o seu microfone. Essa aqui tem 4 entradas de microfone, que pode ser XLR, ou seja, para usar Phantom Power, ela tem um botão aqui que ativa o Phantom Power, ou de entrada normal de 1/4 polegada de microfone. A interface de áudio é bem mais simples. Você tem, deixa eu virar aqui de lado. A Behringer faz 2 interfaces de áudio com uma entrada de microfone, faz uma com 2 entradas, faz essa com 4 e faz uma outra com 8, que é gigante. Eu mesmo acho um exagero ter comprado essa aqui de 4, mas como sempre, eu comprei usado, então eu paguei quase metade do preço. Então você vai colocar o microfone aqui e aí você vai decidir se você quer que a entrada, mesma coisa, entrada de linha ou entrada de instrumento, instrumento. Pad, ele cria uma margem para você trabalhar. Às vezes o seu microfone está vindo, ou o seu instrumento está vindo muito quente, né? O ganho você tem que estar no mínimo aqui. Então você aperta Pad, ele te dá, eu não lembro quantos, acho que são 10 decibéis aqui, que permite que você tenha um pouco mais de trabalho aqui. Esse aqui é o ganho, igual do mixer. Você vai regular o ganho para você ver que hora, porque quando você coloca o microfone, você acende a luz verde de sinal, signal aqui. Aí você vai falando e vai vendo lá no computador até você chegar no ponto que dá clip. Deu clipe, aí você volta um pouco. Que é a mesma coisa. É o equivalente a ter aqueles LEDzinhos lá, aquele monte de LED verde, depois amarelo, depois vermelho. A diferença é que só tem sinal e clipe. Toda interface de áudio é bem mais simples nesse sentido. Do lado de cá, este aqui tem eu posso escolher ouvir estéreo ou mono. Você faz a mixagem aqui de quanto que você quer ouvir do que está voltando do computador ou quanto que você quer ouvir do que você está falando. E aqui tem o main out também, que é o volume e a intensidade do que você vai mandar para o computador. Você vai descobrir o quanto você precisa disso olhando lá no computador. E aqui é o volume dos fones de ouvido, porque tem uma saída de fone de ouvido aqui. E monitor AB, porque você pode monitorar um par de sinais e depois o outro. Esse mixer aqui, tem mais coisa aqui atrás, que a gente não usa, né, que seria saídas para caixa de som. Aqui seria os inserts, para você colocar efeito especial. Aqui tem 2 pares de saídas RCA e de 1/4 polegada. Aqui é a entrada você ativa ou desliga o Thunderbolt. E aqui são entradas e saídas de MIDI, geralmente para teclado ou algum outro instrumento que usa MIDI, de 5 plugs. Como eu disse, essa aqui de 4 entradas, 4 microfones é um exagero. Eu usei ela por muito tempo, só o interface de áudio, sem mixer, antes de eu comprar um mixer. Porque é simples, você espeta o seu microfone, você regula o ganho, evita que clipa e grava lá. Essa aqui especificamente é muito legal porque cada entrada da interface de áudio é um canal diferente que vai para o computador. Isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar sobre mixers. Você vê um mixer com 4 entradas, com 6 entradas, com 8 entradas, ele vai mixar o sinal, porque é um mixer afinal de contas, e mandar estéreo para o seu computador. Você vai no máximo ter 2 sinais, o esquerdo e o direito, ou todos mixados num sinal só. Você precisa comprar um mixer, uma mesa de som multipista, para você ter essa saída com mais de áudio. Aí elas já vão ser USB, ou seja, já vão ser uma interface de áudio junto, porque é a interface de áudio que faz, é o componente eletrônico da interface de áudio que faz isso. E geralmente elas são bem mais caras do que a versão que não é assim. Você pega a placa da Behringer, uma placa que eu tinha, que é a Zinix 1204 USB. Ela tem 4 entradas de microfone de jeito que nem o Alexa aqui tem uma que tem mais opção. A da Behringer tinha as 4 entradas assim, com esse monte de opção. E mais
8 entradas de 1/4 polegada para outros microfones, para outros instrumentos, para outras entradas. E depois eles lançaram a UFX 1204, que era igualzinha, a diferença é que a lateral é vermelha em vez de ser prateada, e ela permitia que você gravasse 4 faixas independentes no computador, recebesse 4 áudios das 4 primeiras diferentes. É quase o dobro do preço. Então, geralmente compensa você ter uma interface de áudio e um mixer. Se bem que então assim, antigamente compensava você ter uma interface de áudio com mais de um canal, porque isso aqui tecnicamente são 2 canais estéreos, esquerda, direita, só que o software que vem com ele identifica cada faixa como uma faixa diferente. No GarageBand, por exemplo, você pode gravar 4 faixas diferentes. Geralmente, antigamente era mais barato você comprar um mixer normal, sem ser USB, e uma interface de áudio que tinha mais de um canal. Hoje, estão aparecendo mais mixers multipista. Então, é legal pesquisar preço, ver o que você precisa. Se bem que eu acho que quando você está começando o seu podcast, você vai precisar de um microfone, no máximo 2. É por isso que eu vou recomendar para você outros mixers aqui. Vamos lá, outros mixers que eu recomendo. Deixa eu ficar aqui porque os mixers vão aparecer aqui. Outros mixers que eu recomendo. Eu recomendo o da Yamaha MG06X. Yamaha é muito bom, são ótimos mesas de som. Tem o da Behringer. Behringer tende a ser um pouco mais barata. Muita gente não gosta da Behringer porque teve uma época que a Behringer estava com uma produção muito vagabunda, mas isso tem uns 10 anos atrás. O Uli Behringer, que é o dono da empresa, ele começou fazendo equipamento de som para amigos e colegas na faculdade. Depois ele montou a empresa Behringer e aí ele levou a empresa para Taiwan? Não foi Taiwan, Hong Kong, algum lugar ali na China. E aí a qualidade caiu muito. Então o que ele fez? Ele se mudou para lá, ele mora do lado da fábrica, ele construiu uma escola técnica profissionalizante para os seus funcionários, para eles não trabalharem só com trabalho manual a vida inteira, e aí a qualidade voltou. Muita gente ainda tem na cabeça assim, a Behringer é uma porcaria. Não é mais, teve uma época que era. Então eu recomendo a Behringer Zenix 802, ela tem sem USB e tem a 802 USB. Eu também recomendo uma que é muito boa, é a Mac Mix 8, que eu já falei rapidamente. A O'Neill OMX42 USB, também é muito boa. A Alesis Multimix 4, depois tem a Multimix 8, tem a Multimix 12, mas enfim, é bom começar assim com entrada para 2 microfones, no máximo 4 se você precisar. A Phonic tem 2 que eu recomendo, uma é a AM105FX e a outra é a MM1002. O FX é porque ela tem efeitos especiais, uma coisa que aquela Alesis, por exemplo, não tem, mas é muito comum você ter mixers que você pode colocar reverberação, ou eco, ou efeitos na voz, uma coisa que a gente não usa para podcast. Se você achar com efeito especial por uma diferença de preço pequena, compra com efeito especial. Você nunca sabe se um dia você vai usar, mas se a diferença de preço for muito grande, pega a Phonic MM1002, que é mais barata. E por último, eu recomendo uma outra marca líder, que é a Soundcraft. Nesse caso é a SX602 FX USB. Eu acho que não tem essa versão sem ser USB, a SX602 FX. E ela também tem efeitos especiais. Existem outras marcas também. Eu estou recomendando aqui as que eu conheço, as que eu usei e que eu aprovo. Eu sei, por exemplo, de uma podcaster lá em Belo Horizonte que ela tem uma mesa de som da Arcano e parece que não é muito boa. Então eu não vou recomendar a da Arcano, a não ser que eu teste, que é uma pena porque é uma marca brasileira. Seria legal a gente ter, apoiar o produto brasileiro, só que ela não é de boa qualidade. Existem umas marcas chinesas agora também, porque muitas dessas empresas, na verdade, mandam fazer na China. Então, algumas empresas chinesas estão desenvolvendo o know-how para fazer mesa de som e estão começando a lançar com as suas próprias marcas. Mas eu ainda não testei nenhuma. Talvez no futuro, aqui nesse canal, eu compre e teste alguma mesa de som chinesa. Mas, por enquanto, eu não posso recomendar nenhuma chinesa porque eu nunca as usei. Se você quiser arriscar e pagar, porque elas são mais baratas, afinal de contas, vá em frente. Depois você me diz o que você acha delas. Agora, isso são mesas de som. Vamos falar de interface de áudio. Talvez que você quer uma mesa de som sem USB e foi comprar uma interface de áudio, ou você já quer espetar o seu microfone direto na interface de áudio. Digamos que você vai gravar um podcast sozinho, ou você vai gravar no máximo com uma pessoa. Então você compra uma interface que tem 2 entradas de microfone. Existem muitas marcas. Existe uma marca chamada Icon, que é muito boa. Existe a marca Focusrite, que é a líder do mercado. A Behringer faz também.
Existem muitas outras marcas. Eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos de outras marcas. Interfaces de áudio, você vai gastar entre 200 e 600 reais. Essa aqui, nova, custa quase R$1.000, mas eu comprei usada, acho que eu paguei 500 e uns quebrados nela. Que é outra coisa boa de você procurar também, procura usadas. Bom, a Behringer tem duas interfaces de áudio. Vou falar da Behringer especificamente porque são interfaces de áudio que eu já usei com mais frequência, que eu já tinha uma outra antes dessa aqui. Bom, a Behringer ela tem uma interface de áudio que é bem inicial, que é a UM22. Os knobzinhos são em cima, ao invés de ser na frente assim. Eu acho ela, apesar dos componentes serem iguais à seguinte, eu acho ela meio vagabunda, ela é feita de plástico, os knobzinhos são moles, assim. Eu não recomendo. É preferível, ao invés de gastar R$100 nela, gastar 200 na UMC22, que também é uma que tem uma entrada de microfone só que é feita de metal e é muito mais resistente e vai durar muito mais tempo do que a UM22. Depois você tem a UMC202, tem a UMC404, que a 404 é essa que eu uso aqui, que elas são mais caras porque elas têm mais recursos, mas se você só vai usar um microfone, ou no máximo 2 microfones, você não precisa comprar uma de 4, com 4 entradas não. Você tá, a não ser que você tenha o dinheiro para fazer isso, porque elas são proporcionalmente mais caras. A Focusrite é uma marca excelente, além de ser muito bonita, elas são vermelhas, só que elas são bem mais caras. Não importa se você importar ou se você comprar no Brasil, você vai pagar mais caro por elas. Elas têm algumas funções um pouco melhores. Por exemplo, tem um botão lá que você aperta, que ele elimina com muita eficiência os ruídos graves, assim, ventilador, ar-condicionado, essas coisas. Mas não é algo que você... É algo que você precisa decidir se você precisa pagar mais caro por causa disso. E existem outras marcas também, como eu falei. Eu sugiro que você teste ou leia resenhas na internet e escolha uma para você. Eu tendo a ver as da Behringer mais baratas, só que elas são básicas. Existem outras com mais recursos, com mais opções, que também, honestamente, são um pouco mais caras. Então, a interface de áudio permite que você conecte uma mesa de som e capture o áudio, ou conecte direto o microfone, que é diferente daquela U-Control da Behringer, que você precisa necessariamente ter um mixer. Mas se você já tem um mixer, você tem um mixer mais barato, um mixer usado, um mixer que não conecta USB, aquilo ali é melhor. O nível de captação de áudio, porque é o seguinte, isso é outra coisa importante. Esta aqui, ela permite gravar em até 192 kHz. Nós vamos falar sobre o que são kHz, a qualidade do MP3, no próximo vídeo. Por enquanto, esse vídeo já ficou meio grande. Até o próximo.